Olá, eu sou a professora Ana Paula, estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a disciplina de Sociologia. A gente vai discutir algumas das questões que mais caem no Enem, que tem caído nesses últimos anos, e conversar sobre as resoluções dessas situações problema que o Enem nos coloca de forma mais ampla. A Sociologia, de forma geral, ela é uma ciência que tem seus métodos, diferente das ciências naturais, porém ela tem métodos científicos de estudo. Ela tem como objetivo estudar os indivíduos, as sociedades, a forma como eles se relacionam em sociedade, em comunidade, e para isso ela se utiliza de várias metodologias científicas, e aborda vários conceitos, que eles vão desde a antropologia, ciência política, que todos esses são temas afins da sociologia. Hoje nós vamos começar com um tema que é muito importante para a sociologia. Ele é muito estudado também em antropologia, mas a sociologia se utiliza desse tema, que é o tema da cultura e como vocês conseguem fazer essas relações entre o indivíduo e sua cultura e por que ela é tão importante para a gente compreender as sociedades. Vamos começar então com... a gente vai fazer análise de questões, questões que já caíram no Enem em anos anteriores, e relacionar elas com os conteúdos que estão nos livros didáticos, que estão no próprio material produzido para o Tô em Casa no Enem. Foi feito um levantamento até o ano de 2017, por exemplo, só para contextualizar um pouquinho, dos temas que mais caem, da sociologia, que mais caem no Enem. Porque vocês devem já ter percebido, quem já fez alguma prova, para testar ou coisa assim, já deve ter percebido que não os temas que caem, eles não são por datas, e nem por teorias. São temas que são abordados lá e para conseguir resolver essas questões, você tem que ter conhecimentos e habilidades de uma série de teorias, que não são difíceis, mas que precisam de muita leitura, muita compreensão, e aí a gente vai abordando as questões, as categorias de estudo, aos poucos, de acordo com cada questão. E aí são esses temas que a gente vai abordar a partir de agora, a partir de uma questão que trata sobre cultura. A cultura e indústria cultural, mundo do trabalho, são um dos temas que mais caem nas provas do Enem. Não vai cair especificamente o pensamento de um autor sem contextualizar ele com a categoria que ele estuda. Então, o tema da cultura, ele tem vários autores que estudam esse tema, tem várias abordagens diferentes, e nós vamos ver uma delas a partir de uma questão que está no material lá, tô em casa no Enem, tô de casa no Enem. A primeira questão, então, que a gente vai estudar, vamos resolvê-la e tentar entender o contexto dela, tá? Essa questão ela caiu em 2017, era a questão do 21, e ela começa com uma citação da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, que é a chamada Constituição Cidadã. Então, vamos ler juntos, esse enunciado, e aí logo a mais vem a própria questão e as 5 alternativas. Nós vamos olhar para cada uma delas e tentar analisar por que ela não é a alternativa correta e qual é a alternativa correta e por quê. Então, vamos lá. O artigo 231 da Constituição da República Federativa do Brasil diz o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras, que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, para esclarecer a forma como as questões do Enem também são compostas. Tem um enunciado, foi feita aqui uma afirmação retirada de um texto, de um documento público, que é a Constituição. Aí, na frase seguinte, vai fazer uma afirmação. A persistência das reivindicações relativas à aplicação desse preceito normativo, preceito normativo é a norma, é a lei, a legislação, tem em vista a vinculação histórica fundamental entre. Então, assim, para a gente fazer uma análise do que a questão está pedindo, que é uma coisa muito importante também, em razão do Enem ter questões complexas,
questões longas, né? Não é, nenhuma questão é muito objetiva ou direta, apesar de marcar alternativas, né? É muito importante fazer essa análise do que o enunciado está nos pedindo. A legislação que eles colocaram no início está falando de uma relação entre dois preceitos básicos, vinculação histórica fundamental de duas categorias importantes para a permanência dos povos indígenas nos seus territórios e a permanência da sua cultura. Então, ele vai perguntar em que duas categorias a legislação está falando, né? E aí nós vamos ver vamos analisar cada alternativa e ver por que ela está correta ou não. A alternativa A. A alternativa A fala em si, então, a vinculação histórica fundamental entre etnia e miscigenação é o motivo pelo qual ainda se reivindica esse direito aos povos indígenas. Em nenhum momento no trecho da Constituição faz referência à miscigenação racial. Então, aí a gente já vai fazer por exclusão, né? O trecho dessa legislação que eles colocaram ali não fala que a miscigenação é um fator benéfico e nem de prejuízo aos povos indígenas, né? Então, essa relação entre a etnia, né, e a miscigenação não é um fator importante que objetiva que eles reivindiquem o território em relação à manutenção da sua cultura. Alternativa A, nesse caso, em razão desses dois conceitos não fazerem parte das reivindicações principais dos povos indígenas, ela tá descartada. A alternativa B. Vamos voltar sempre fazendo aquele raciocínio, né, do que a pergunta tá querendo nos fazer pensar. A reivindicação deles está querendo fazer a relação entre a vinculação histórica entre sociedade e igualdade jurídica? Em nenhum momento também é possível perceber que a questão da igualdade jurídica está colocada em questão na vida em comunidade, digamos assim, nas comunidades tradicionais, né? No caso aqui, a gente está falando da comunidade tradicional indígena. Nas várias diferenças que existem em vários povos indígenas do Brasil, que são muitos. Mas a questão da igualdade jurídica não é relacionada com a sociedade, que são os dois termos da questão B, não é a questão principal da reivindicação de território, que é o espaço, em relação à cultura, a cultura imaterial, digamos assim, né? Porque até no próprio material vocês vão ver que ele faz uma explanação breve, assim, de o que são bens materiais, bens culturais materiais e bens culturais imateriais, né? Os imateriais é todo aquele valor, aquela cultura simbólica que é passada de geração para geração, ritos, festas, costumes, hábitos. E nessa relação com o território, ele demarca também um espaço para que essas coisas aconteçam. E aí, nesse caso aqui, também não entra como um componente importante para essa reivindicação a igualdade jurídica, porque isso já é garantido pela Constituição para todas as pessoas, para todos os brasileiros. Alternativa C. A relação entre espaço e sobrevivência cultural é uma vinculação histórica fundamental e importante para que os povos indígenas continuem reivindicando demarcação como um fator importante para a permanência e para a continuidade da sua cultura, seus bens imateriais? Sim. Nesse caso aqui, a resposta correta seria a alternativa C, porque ela faz uma relação direta entre o espaço, que é o território, garantia do seu espaço, da demarcação, e sobrevivência cultural, que é manutenção da sua cultura, com respeito a toda a sua diversidade cultural e que ela se manifeste, que passe de geração para geração. Não é a resposta D também, porque não faz alusão a progresso e educação ambiental. A educação ambiental é uma coisa intrínseca à manutenção dos territórios, porém ela não tem esse mesmo caráter legislativo, digamos assim,
dentro das comunidades indígenas e fora. Ela é uma questão já que é perene entre os povos, né? E aí também não é a formulação correta, porque o bem-estar e modernização econômica não é um preceito que tem ligação direta com a preservação da cultura, né? A modernização econômica não está ligada diretamente à preservação da cultura indígena, no caso, né? Que é dessas comunidades que esse trecho da legislação faz alusão, tá? Então, nesse caso, é a resposta C. É a ligação, qual que é a vinculação fundamental e por isso que os povos continuam reivindicando esse espaço. Demarcação do território, espaço físico, vinculado à manutenção e respeito à sua cultura imaterial, a cultura simbólica, tá bom? O próximo tema que a gente vai falar tem a ver ainda com a questão da cultura, mas ele também vai trazer um pouquinho em contraponto à cultura ocidental que tem a ver com a organização do Estado moderno, né, dos Estados nacionais. Também, se vocês estiverem acompanhando o material produzido, ele na sequência, assim, ele é o próximo tema, que vai trabalhar sobre a questão dos Estados nacionais. E os Estados nacionais, só para lembrar um pouquinho, que é uma parte mais histórica, né? E para nós importa também a parte histórica, mas principalmente contextualizar de que forma que a organização política, nesse caso aqui, a organização das sociedades, dos indivíduos na questão política, vai se dar. E aqui vai ter um contraponto, vocês vão perceber depois, em relação à questão das comunidades tradicionais, né? E aí nós vamos conseguir visualizar essa diferença. Então, vamos lá para a questão, tá? Essa questão caiu no Enem em 2018 e ela tem um enunciado assim. A tribo, e aqui eu quero fazer um parêntese, que as próprias, como vocês devem ler isso nos livros didáticos, né? Porque eles vão também mudando de acordo com o tempo e se aperfeiçoando, já nem se fala mais, nem se chama mais em tribo. Se fala muito, hoje, na verdade, o termo correto é se falar em comunidades, né? Chamar indígena de índio ou comunidade de tribo, ele já tem denotado um certo ar pejorativo e etnocêntrico, né? Como se outras civilizações, outras comunidades tivessem um grau de importância hierárquico maior do que as comunidades indígenas, as civilizações, digamos assim, ocidentais. Vamos ler o enunciado da questão. A tribo não possui um rei, mas um chefe que não é chefe de Estado. Aí vai fazer alusão ao conhecimento que vocês têm do que é o Estado, né? E de como que o Estado moderno começou a partir da crise do modelo do sistema feudal. O que significa isso? Simplesmente que o chefe não possui nenhuma autoridade de nenhum poder de coerção. Ou seja, ele não tem esse poder de obrigar os seus, que seriam seus subordinados, que não é o caso aqui, porque não é essa hierarquia, né, dentro das comunidades, fazer coisa a partir da pressão ou coerção social. O chefe não é um comandante, as pessoas da tribo não têm nenhum dever de obediência. Na verdade, assim, a organização se dá em razão da própria cultura e da própria noção que se tem da vida em comunidade, de maneira como elas se organizam, né? O espaço da chefia não é o lugar do poder, essencialmente encarregado de eliminar conflitos que podem surgir entre os indivíduos, famílias e linhagens. O chefe só dispõe para restabelecer a ordem e a concórdia, do prestígio que lhe conhece a sociedade. Mas, evidentemente, prestígio não significa poder, e os meios em que o chefe detém para realizar sua tarefa de pacificador limitam-se ao uso exclusivo da palavra. Então, a gente está falando aqui de um tipo de comunidade que não se utiliza ainda, ou ainda não se utiliza de um poder ainda legislador ou poder coercitivo. O poder da coerção também é um tema muito importante na sociologia, tratado por Max Weber, e ele, vocês já devem ter estudado isso, né, que ele faz parte do nível básico da sociologia, mas ele está contrapondo aqui a questão do Estado Nacional.
que é, como eu falei antes, um sistema que foi se consolidando ao longo de 3 séculos. Começou com o Estado monárquico, foi se aperfeiçoando, veio depois da crise do feudalismo, onde lá cada feudo o poder era descentralizado. Houve revolta de camponeses, a burguesia também querendo centralizar a questão da economia. E aí, ao longo desse tempo, os estados nacionais foram se consolidando, em diversos países da Europa de forma diferente. Vamos para a pergunta. O modelo político das sociedades, discutidas no texto, que é o modelo do Estado Nacional, o Estado moderno, contrasta com o do Estado liberal burguês porque se baseia em imposição ideológica e normas hierárquicas. A imposição ideológica e as normas hierárquicas não fazem parte da organização social apresentada pelo texto, das comunidades tradicionais. O chefe não dispõe de autoridade, nem poder de coerção. Então, essa alternativa estaria errada. A alternativa B fala que as comunidades do texto citado no enunciado se baseia em determinação divina e soberania monárquica. Não estamos falando aqui de monarquia, né? Estamos falando de comunidades que se baseiam numa outro tipo de organização que não tem esse poder, ele tem um poder muito mais moderador, digamos assim, se a gente pode usar uma palavra de fora da comunidade para falar dela, né? Mas ele não tem um poder coercitivo, poder de mando, e nem de legislar regras a respeito disso, né? Então, a alternativa B também não é a correta. A alternativa C fala, em relação a essa comunidade, sobre intervenção consensual e autonomia comunitária. Essa, sim, é a alternativa correta, porque está falando que a forma de organização e a forma de moderação, ela parte de um senso comum, né? Ela parte de uma autonomia e uma consciência de que todos na comunidade têm um dever para com o bem-estar de todos, né? Isso se fala de intervenção consensual. E autonomia comunitária, porque a comunidade é autogerida entre eles mesmos. A D não é a resposta correta, porque fala em mediação jurídica e regras contratualistas, que é uma coisa do Estado moderno, é uma coisa que veio depois, né? E gestão veio depois e ela diz respeito a outro tipo de organização política. A alternativa E, ela fala de uma gestão coletiva e obrigações tributárias. Até pode ser uma gestão coletiva, porque ela tem intervenção consensual e uma certa autonomia comunitária, que é a gestão interna da comunidade, mas ela não tem obrigação tributária. Então, essa alternativa estaria incorreta também, e a resposta correta, como eu falei anteriormente, é a C, né? Esses dois temas, então, são muito importantes de serem estudados em razão da quantidade de vezes que ele já caiu no Enem. Né? A questão da cultura e a questão da organização política, são questões bastante importantes e que vale a pena sempre dar uma revisada para vocês garantirem aí uma boa nota. Valeu!